Meus irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 34. Eu convido a igreja a se colocar em pé e faremos a leitura do texto sagrado no Salmo 34. Leitura alternada. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós todos, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Vamos repetir, meus irmãos, os versos de número 7 e 8, todos juntos. O anjo do Senhor Amém. Os irmãos podem entrar. Os irmãos que estão chegando podem entrar. O nosso texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Curve a sua cabeça, meu irmão, e vamos à presença do Senhor nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, iniciamos o culto lendo a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, traz
tranquilidade à nossa vida, traz esperança ao nosso viver, pois nos mostra que o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor tem procurado estender a sua mão para nos socorrer em todas as situações aflitivas da vida. Por isto, Senhor, graças nós te rendemos nesta noite, pela tua presença aqui em nosso meio, pelo mover do teu Espírito Santo no meio do teu povo. E rogo em nome de Jesus que o Espírito Santo tenha liberdade plena e absoluta para tocar a nossa vida, falar ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, que a igreja aqui presente se alegre com a tua palavra, se alegre com o mover do teu Espírito Santo, Espírito que habita em nós. Assim nós oramos, pela mediação de Cristo Jesus, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que possamos nesta noite nos alegrar com a palavra do Senhor, nos alegrar com a presença do Senhor, pois quando estamos reunidos em nome de Cristo, diz a Bíblia que Ele está presente. Por isso devemos nos alegrar. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, com o nosso grupo de louvor nesta noite. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Esse louvor que a gente vai cantar agora, ele fala de... Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, louvemos o nome dele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder
Se o sol se pôr e a noite chegar, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar te submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o teu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Vamos ficar de pé?
Essa música fala: ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Vamos louvar o nome dele. Ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. Ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti e nos Teus braços. E nos Teus braços habitar seguro, confiante que és meu Pai, meu grande amor. Quero viver o melhor de Deus, pois sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim, tem para mim. Ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso confiar em Ti. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. Ó Deus, sei que tens o melhor pra mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti, nos Teus braços, e nos Teus braços habitar seguro, confiante que és meu Pai, meu grande amor. Quero viver o melhor de Deus, pois sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim. Quero viver o melhor de Deus. Eu sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. Tudo de melhor que o meu Pai tem para mim, tem para mim, tem para mim, tem para mim. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós estamos com um culto bem atípico, o encerramento do 16º Encontro de Jovens com Cristo, e até estamos sem o nosso som original. Falta absolutamente tudo, ou quase tudo, mas o importante é que o Senhor está aqui. Amém? Então, todos estão lá fazendo o trabalho do Senhor, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, e nós estamos aqui.
também glorificando o nome do Senhor, dizendo que o nosso Deus é bom. Amém? E devemos orar pelo encerramento do EJC. Esperamos em Deus que muitos jovens tenham um encontro sincero com Cristo e a vida seja transformada, os valores sejam mudados e a partir desse encontro, esses jovens andem com o Senhor, vivam com o Senhor e procurem viver de forma agradável a Deus, fugindo do pecado e vivendo para a honra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos apresentar aqueles que estão lá trabalhando, envolvidos e aqueles que estão também fazendo o encontro. Que no culto de encerramento hoje, eles tenham esse encontro com Cristo, esse encontro especial com Jesus. Amado Deus, entregamos em Tuas mãos, Senhor, o 16º Encontro de Jovens com Cristo, o EJC, que está sendo concluído hoje à noite. E a minha oração é no sentido de que aqueles que foram convidados e estão lá, entendam a proposta do Senhor, entendam o plano de Deus e recebam a Cristo no coração. Eu sei que muitos que lá estão são jovens que precisam de uma mudança radical, jovens que precisam do Senhor, jovens que precisam receber esperança no coração, vidas que estão destroçadas por conta do pecado. Porém, o Senhor nosso Deus é especialista em pegar cacos, vidas arruinadas e fazê-las de novo, e dando oportunidade às pessoas de terem uma vida nova. Portanto, Senhor, em Tuas mãos entregamos aqueles jovens e também aqueles que estão envolvidos no encontro. Que o Senhor a todos abençoe. E nós que estamos aqui, Senhor, a Tua palavra também venha tocar a nossa vida e nos abençoar, pois estamos em Tua santa e gloriosa presença. E eu te rogo, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca a nossa vida, toca a minha vida e toca o coração de cada pessoa aqui presente. É assim que eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia, meu irmão, num texto bem conhecido do Evangelho, João capítulo 3, João capítulo 3, verso 16, toda a igreja conhece esse texto. João 3,16. Leamos juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira mais uma vez. Porque Deus
Amém? Podem assentar. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem. Se eu encostar mais o microfone, dá uma distorção nessas caixas e é pior. Aliás, eu preferia até falar sem microfone. Ficaria melhor, seria melhor entendido. Mas é complicado, mas vamos tentar, em nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar sobre o amor de Deus e falar sobre a mais bela história de amor jamais contada. Hoje se fala muito a respeito de amor, ou sobre o amor. A cosmovisão evangélica hoje, ela é, meus irmãos, interessante, porque fala de amor, não se pode falar sobre doutrina, não se pode mexer com os sentimentos de ninguém, não se pode apontar o dedo para ninguém, não se pode julgar a ninguém. O importante é amar, abraçar a todos, incluir a todos. E as pessoas dizem: a doutrina separa, a doutrina divide, e o amor une as pessoas. O amor une os indivíduos. Portanto, o amor não causa nenhuma divisão. O amor não causa nenhum sofrimento. Está melhor? O amor não causa nenhum sofrimento. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre um amor diferenciado. Eu quero falar sobre o amor de Deus. O amor que sobrepuja todo amor humano. Eu não quero falar também sobre as grandes poesias que mencionam o amor. Eu não quero falar sobre esse tema preferido dos poetas, que é o amor dos homens conhecido pelos homens. Eu quero falar sobre o amor de Deus. E esse texto de João 3,16 é uma pérola, é algo que impressiona a nossa vida, pois nos fala sobre o grande amor de Deus, esse amor maravilhoso do Senhor nosso Deus, o amor magistral de Deus. Esse texto conhecido e muito conhecido da igreja foi chamado por Lutero de Evangelho em miniatura. Evangelho em miniatura. Alguém já disse que se toda a Bíblia se perdesse, nada sobrasse das Sagradas Escrituras, e somente o verso 16 de João 3 sobrevivesse, somente ele ficasse, já seria suficiente para comover o coração do mundo inteiro. Seria suficiente para salvar a humanidade inteira. Seria suficiente para alcançar o coração do mais perdido pecador, do mais vil pecador, da pessoa mais envolvida no pecado, da pessoa mais comprometida com o pecado. Portanto, eu quero falar um pouquinho sobre a mais bela história de amor. E a mais bela história de amor revela para nós, segundo o texto, algumas coisas importantes, pelo menos 3 fatos importantes. O texto nos mostra, nos revela o maior e mais singular sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, o maior e mais singular sacrifício.
O texto afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele entregou, Ele deu seu Filho único, Ele entregou seu Filho, o seu companheiro eterno, e Ele entregou em favor de uma raça degenerada, entregou em favor de uma raça perdida, de homens e mulheres que estavam vivendo completamente longe de Deus, homens e mulheres comprometidos somente com o pecado, não se importavam com o Senhor, não estavam preocupados com o Senhor, e Deus entregou seu Filho para salvar gente assim. Esse é o grande sacrifício, o maior sacrifício. O grande Deus, aquele que criou todas as coisas, trouxe tudo à existência do nada, resolveu entregar seu Filho, ninguém o forçou. E Ele poderia muito bem ter deixado a humanidade morrer nos seus delitos e pecados, e o Senhor não estaria cometendo nenhuma injustiça contra a raça humana. O homem havia feito a sua escolha deliberada, consciente, afastou-se de Deus, perdeu a companhia do Senhor, a alegria de conversar com Deus, a alegria de caminhar com Deus. O homem se envolveu com o pecado, vendeu a sua alma ao pecado, fez um pacto com o pecado, fez uma aliança com o pecado, fez uma aliança com o inferno, se aliou ao grande adversário de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, resolveu entregar o seu Filho para morrer no lugar do homem injusto, no lugar do homem pecador, no lugar do homem afastado de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele diz: não há justo nenhum sequer, todos pecaram, sem nenhuma exceção, todos pecaram, todos estavam debaixo da condenação, todos estavam debaixo do juízo eterno de Deus, todos estavam separados de Deus, todos estavam condenados à morte eterna, todos estavam condenados ao inferno, todos, porque todos pecaram. Mas o Senhor resolveu entregar o seu Filho, e aqui nós encontramos o maior e mais singular sacrifício. O amor de Deus entrando em ação, o amor de Deus alcançando o homem pecador, alcançando a minha vida e alcançando a sua vida. O amor de Deus é algo muito especial. Ele ama a raça degenerada, porque o pecado degenera, o pecado destrói o homem em sua natureza espiritual, o pecado corrói a alma do homem, o pecado leva o homem para longe de Deus, do plano do Senhor, da vontade do Senhor. Mas Deus resolveu entregar seu Filho único para se oferecer como sacrifício no meu e no seu lugar. A gente sempre diz que todo pecador deveria ocupar aquela cruz, a cruz que fora ocupada por Cristo. Todo pecador deveria estar ali, no lugar de Jesus, sofrendo as consequências do seu próprio pecado, sofrendo as consequências da sua
escolha equivocada, de sua escolha errada, escolheu pessimamente, escolheu ficar ao lado de quem não poderia oferecer vida, escolheu ficar ao lado do pecado que afasta o homem de Deus, que faz o coração do Senhor ficar triste. Mas o amor de Deus é paciente, o amor de Deus é bondoso, o amor de Deus é benigno, o amor de Deus é longânimo. O Senhor tem uma paciência muito longa, e por conta desse amor singular do Senhor, Ele resolveu entregar seu Filho num sacrifício cruento, dolorido, sofrido, para resgatar a minha vida e resgatar a sua vida. Então, meus irmãos, a mais bela história de amor nos revela o maior e mais singular sacrifício, porque Deus nos deu o seu próprio Filho, tanto para viver entre os homens, como para assumir a natureza dos homens, com exceção ao pecado, para ser o pioneiro no caminho, e o próprio caminho para a vida eterna. Ele é o pioneiro e o próprio caminho para a vida eterna. E finalmente, para ser a expiação pelo nosso pecado. O Senhor Jesus na cruz, Ele não estava expiando o pecado dele. Não havia pecado no Senhor. Não havia dolo naquilo que Ele falava, naquilo que Ele pensava. Não havia dolo nas ações dele. Ele resolve morrer, Ele resolve entregar sua vida para expiar a minha culpa. Eu sou culpado aos olhos de Deus, você é culpado aos olhos do Senhor. Portanto, Cristo foi inteiramente dado na vida e na morte, inteiramente dado à raça humana, na vida e na morte. Na vida, Ele curou as pessoas durante seu ministério, tocou em vidas relegadas, desprezadas. Ele abençoou a tantos, acariciou as crianças, ressuscitou os mortos e finalmente entregou a sua vida, entregou-se por nós, foi levado à cruz por nós. E meus amados irmãos, esse é o maior e mais singular sacrifício. Não existe nada que se compare, nada. A gente olha para a figura de Isaac, e quando o pai ia levá-lo para o sacrifício, a gente pensa assim: que bela história de amor. De fato, ele estava abrindo mão do próprio filho. Mas fique pensando, Isaac era tão pecador quanto eu. Davi diz: eu nasci na iniquidade. Isaac nasceu na iniquidade. Davi disse: eu nasci na iniquidade. Você pode dizer: eu nasci na iniquidade. Mas o Filho de Deus, não. Jesus não. Ele era o Logos eterno, o companheiro eterno de Deus. Ele estava lá na eternidade e Deus resolveu dá-lo. Ele resolveu entregar seu próprio filho em sacrifício no meu e no seu lugar, e na cruz ele estava expiando o meu pecado. Ele não estava expiando o pecado dos anjos eleitos que estão no céu, dos querubins, dos serafins. Ele não estava expiando o pecado do Pai, nem o pecado do Espírito Santo. Ele estava expiando o pecado de uma raça degenerada, perdida, cega, ignorante, que estava indo para o inferno.
Ele estava morrendo por pessoas que nem mereciam o amor dele. Aliás, nós não merecemos. Se alguém tem coragem de dizer que merece, não conhece a Bíblia. Eu não mereço esse amor de Deus. Ninguém merece, nós não merecemos. Os nossos atos, os nossos pecados merecem a condenação eterna, merecem o inferno. Mas o Senhor resolveu entregar seu Filho por nós, porque Deus amou, com amor eterno. E aí o profeta vai dizer: com amor eterno eu te atraí. Esse amor de Deus é revelado em Jesus, quando Ele assume a forma humana e resolve se entregar, morrer numa cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ninguém o obrigou, Ele deu o seu Filho, entregou o seu Filho para restaurar a nossa vida. Estamos aqui hoje à noite, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, porque Deus deu o seu Filho, porque o seu Filho veio a este mundo para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o primeiro fato que eu quero destacar. O segundo: quando Deus entregou o seu Filho, o Senhor estava nos livrando do maior perigo, e já mencionei agora há pouco, mas quero reforçar. O Senhor estava nos livrando do maior perigo, a perdição eterna. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E é claro que o texto não está falando de morte física. Por ela todos nós haveremos de passar. Todos nós. O Senhor fala de uma morte diferenciada. Ele fala da morte da alma. Todo aquele que crê no Senhor escapa da perdição eterna. Meus amados, essa segurança se alicerça na vontade de Deus, conferida através de Cristo. E a palavra diz que Cristo segura suas ovelhas na mão, e a grande mão de Deus envolve a todos na pessoa de Cristo Jesus. No Evangelho de João, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 10, verso 27 e verso 28. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se eu pego João 3,16, se eu pego João 10, 27 e 28, esses dois versículos de João 10, com mais o texto de João 3,16, eles nos dão dupla segurança.
que não admite qualquer exceção. Nenhuma circunstância terrena, nem o grande lobo, o diabo, nem o grande ladrão, que também é o diabo, nem a antiga serpente, que é também o diabo, nem a perversidade, nem os grilhões do pecado, nem desespero podem nos arrancar das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nada, ninguém perecerá. A minha ovelha não perece. Aquele que está na mão do Senhor não perece. Aquele que foi recolhido pela mão do Senhor não perece eternamente. O verso 29 de João 10 diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por isto nós estamos seguros, estamos livres da condenação eterna. Em Cristo eu estou livre das chamas do inferno. Eu não vou para o inferno, você não vai para o inferno. Em Cristo eu estou seguro. Não há nada neste mundo que venha tirar a minha vida das mãos de Deus. Nada. O diabo pode tentar, mas não consegue, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Nós contamos com a proteção divina. Em nós existe uma marca, é a marca do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que venceu por nós na cruz. O Cordeiro que nos resgatou da morte. Ele foi Ele mesmo nos buscar no mais profundo abismo, resgatou a nossa vida e agora estamos seguros nele. Eu não posso perder a vida eterna, eu não posso perder a salvação, porque a minha salvação não está baseada nos meus atos religiosos. A base da minha salvação é Jesus, a fonte da minha salvação é Cristo, o poder da minha salvação é o Filho eterno de Deus. Amém, meu irmão? Portanto, nós estamos seguros em Cristo. A danação eterna não causa preocupação mais àquela vida que está em Cristo. Agora, uma coisa interessante que é preciso ser dito: quem está em Cristo é uma vida nova. Quem está em Cristo não sente mais prazer no pecado. Quem está em Cristo tem prazer em agradar ao Senhor. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. Quem está em Cristo tem vida santa. Quem está em Cristo olha para a vida com o olhar de Deus. Quem está em Cristo pensa como Cristo pensa, porque recebeu a mente do Senhor. Quem está em Cristo vive neste mundo para fazer a diferença. Quem está em Cristo é uma pessoa completamente diferente, com valores diferentes, e a sua cosmovisão também é diferente. Nós estamos seguros, sim. Agora, estamos seguros se de fato nós estamos em Cristo Jesus. Se de fato estamos salvos, se de fato encontramos o Salvador, se encontramos nele a vida eterna. Portanto, quem está nele está seguro. Ninguém arrebata um salvo das mãos do Senhor. Eu não creio na doutrina que ensina que uma pessoa crente venha a perder a salvação eterna. Eu não creio nisso. Eu não creio. Diz o texto: ninguém pode arrebatar um salvo das mãos do Senhor. Já imaginou se a igreja não tivesse essa segurança? Se o cristão não tivesse essa segurança? Salvo hoje, perdido amanhã, encontrado pelo Senhor no dia seguinte, perdido no outro dia, salvo de novo, perdido de novo.
Seria uma eterna gangorra, ora salvo, ora perdido, ora no céu, ora no inferno, ora diante do Senhor, ora diante do diabo. Não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é o fundamento da Escritura. O texto diz que ninguém arrebata a ovelha do Senhor das mãos dele. O texto diz: jamais perecerão. Aquele que nele crê não perece nunca mais. Aquele que está em Cristo, com certeza vai para o céu. E eu quero terminar falando exatamente sobre esta bênção maravilhosa, uma bênção imperdível, a vida eterna. A vida eterna. Voltemos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perece mais, não está mais condenado, não está mais debaixo do juízo, não vai morar no inferno. O texto diz que essa pessoa tem a vida eterna. Em que consiste a vida eterna? Primeiro, é a participação na plenitude de Deus, isto é, na natureza e nos atributos divinos. Paulo diz em Efésios 3,19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Isto é vida eterna. É a essência da vida eterna. Não é, em segundo lugar, não é meramente vida sem fim. Não é o elixir da vida longa. Não é o mito do elixir da vida que dura para sempre. Não trabalhamos com mitos, nenhum mito. Trabalhamos com verdades absolutas. A igreja trabalha com verdades absolutas. É claro que no mundo de hoje, ninguém gosta de verdade absoluta. Ninguém gosta quando a gente diz, isso é pecado, porque a Bíblia diz que é. Ninguém gosta de ouvir a verdade absoluta. Então, meus amados, a verdade absoluta é que esta vida não é simplesmente ou meramente vida sem fim, simplesmente imortal ou imortalidade. Na verdade, é um tipo de vida, a vida mais elevada que existe. A vida que agora nós temos em Cristo nem se compara com a plenitude de vida que teremos lá na eternidade. O que temos em Cristo é apenas um pequeno preâmbulo daquilo que teremos na eternidade. É a introdução daquilo que teremos na eternidade. Quando vivemos a vida cristã com toda convicção, com toda a alegria da nossa alma, já vivemos bem. Se fazemos a vontade do Senhor, se praticamos aquilo que o Evangelho ensina, já vivemos bem. Agora fique imaginando a eternidade. Fique imaginando, meu querido irmão, o céu, a vida eterna. Em terceiro lugar, trata-se de uma vida na qual a imagem de Deus é duplicada no homem, segundo o padrão do filho mais velho, que é Jesus. Segundo o padrão dele, seremos semelhantes a Jesus, e a Bíblia é clara quando ensina esta verdade. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A vida que ele tem, eu também terei, e você também terá.
A igreja terá essa mesma qualidade de vida. E ainda, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, essa vida eterna inclui lindas moradias nas esferas celestiais. Capítulo 21 do Apocalipse, a partir do verso de número 9. Vamos ler juntos. Último livro da Bíblia, capítulo 21, de 9 a 27. Juntos, leiamos. Então, Meus irmãos, se vocês observaram bem o texto, o verso 27
encerra dizendo: estarão nessa cidade somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os salvos, somente aqueles que creram no sacrifício do Senhor, somente aqueles que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador, esses estão com os nomes arrolados no livro da vida do Cordeiro. Esses estão seguros, esses estão salvos, receberam a maior bênção jamais recebida pelo homem, a vida eterna, a salvação eterna. E diz o texto: nela, nesta cidade, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a mais bela história de amor que começou aqui na terra com a encarnação do Verbo, com a encarnação de Jesus, e termina no céu. Termina lá diante do trono, termina diante do Cordeiro, termina diante daquele que foi à cruz, no meu e no seu lugar, aquele que expiou o meu e o seu pecado, aquele que deu a sua vida por mim e por você, aquele que se deixou pregar numa cruz, aquele que ao terceiro dia saiu da sepultura. Tragada foi a morte pela vitória, e agora está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. É o nosso advogado. João ensina esta verdade. A história termina com a igreja no céu. A história não termina com a igreja parada no meio do caminho. A história termina com a igreja chegando segura e muito bem segura na eternidade. Eu sempre digo e não canso de repetir: o Senhor nunca nos prometeu uma caminhada tranquila aqui no mundo, nunca nos prometeu uma caminhada sem aflição, sem sofrimento, sem dor, sem angústia. Agora o Senhor nos prometeu uma chegada segura na eternidade. Amém, meu irmão? Então a igreja vai chegar no céu. Aqueles que estão em Cristo vão chegar no céu. A chegada no céu será completamente segura. Nós estamos nas mãos de Deus e recebemos dele a vida eterna em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e você tenha compreendido esse grande amor de Deus, amor maravilhoso. As pessoas ficam fascinadas quando leem Romeu e Julieta de Shakespeare, ou quando vão ao cinema e assistem ao filme, choram, derramam lágrimas, etc. Mas essa história não é uma ficção, não é um mito, não é o mito da caverna de Platão, por exemplo, não é mito nenhum, é uma verdade incontestável. Jesus veio a este mundo, ele foi à cruz, ele deu a sua vida, derramou seu sangue, ressurgiu dentre os mortos, está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e ele conduz a igreja, e ele diz que a igreja chegará no céu. Chegaremos lá, seguros em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Esta é a grande verdade, é a verdade que consola, é a verdade que traz esperança, é a verdade que alegra a nossa alma, é a verdade que nos dá plena segurança. Em Cristo estamos seguros. Amém.
Louvemos a Deus. Vamos ficar em pé. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala justamente sobre o amor de Deus. Bem mais que as forças, poder e reis. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. E mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.
Curve a sua cabeça, vamos orar. Ele nos amou. Recebemos o grande presente de Deus. Ele deu o seu Filho. Escapamos da condenação eterna. Escapamos do inferno, da morte eterna. Recebemos a vida que é semelhante à vida do Senhor. A mesma qualidade de vida, recebemos a vida eterna. E um dia estaremos lá diante dele, recebendo o vinde do Senhor, e vamos tomar posse do reino que Ele mesmo preparou para a igreja antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já preparou para a minha vida e para a sua vida uma morada celestial. Chegaremos lá com toda certeza, estamos seguros em Cristo. Não estamos caminhando neste mundo à toa, sem direção, sem rumo, sem objetivo. Estamos seguros e a nossa chegada é certa. Amém, meu irmão? A nossa chegada é certa. Amado Senhor, Deus poderoso, Deus eterno, pessoalmente eu te agradeço pela salvação de minha alma. O Senhor resgatou a minha vida da perdição. Eu estava cego, a minha mente não compreendia a verdade absoluta de Deus. E um dia o Espírito Santo tirou a venda dos meus olhos, abriu o meu entendimento, compreendi o grande amor de Deus, olhei para a cruz do Salvador, e ali no Calvário, deixei o meu pecado, recebi o perdão divino, e a certeza da vida eterna. E essa história, Senhor, tem se repetido através dos anos na vida de tantos. Na vida dos amados que aqui estão. A mesma história de vidas que estavam perdidas, sem rumo, sem direção, sem norte, sem convicção. O Senhor resgatou, o Senhor libertou, o Senhor perdoou, o Senhor limpou o coração, limpou a mente, pois o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Senhor nos deu certeza da vida eterna, e hoje em Cristo nós estamos seguros. A serpente não pode tocar a nossa alma, o pai da mentira não pode se aproximar de nós, não caímos em suas ciladas, porque estamos nas mãos do Senhor, e ninguém nos arrebatará de suas mãos. Portanto, Deus amado, muito obrigado por esta convicção que temos, por esta certeza inabalável que há no coração de cada pessoa nascida de novo, de cada crente, de cada pessoa convertida, cada pessoa transformada pelo poder do Senhor, a essa convicção absoluta. Não estamos mais perdidos, não estamos cegos, e um dia estaremos no céu para todo sempre.
E agora, Senhor Deus, leva-nos em paz, tenhamos uma noite muito abençoada, uma noite tranquila de sono reparador. É assim que nós a Ti oramos, pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, eu quero terminar, irmãos, com alguns avisos importantes. Amanhã, 20 horas, o Desperta Débora. Aliás, 19h30, o Desperta Débora. E também, aqui no templo, Casais aos Pés da Cruz. Na quarta-feira, os pequenos grupos estarão reunidos. E também, os jovens e adolescentes estarão aqui no templo para o discipulado. Sexta-feira, o nosso culto já tradicional, costumeiro, de toda sexta-feira. Sábado, meus amados, de 6 às 7 da manhã, o nosso culto matinal tem sido uma bênção, uma maravilha. Muita gente tem sido abençoada, muita gente mesmo. Tem sido algo especial da parte de Deus para a minha vida e para a vida daqueles que estão vindo. E no sábado à noite, o culto dos jovens vai ser interessante. A semana passada foi a conclusão do domingo passado do Acampege. Quase 100 jovens fizeram o Acampege. E este final de semana o EJC. Então sábado todos os jovens estarão reunidos aqui. Será um culto com muito louvor, testemunho, algo assim especial. Então, os jovens todos do Acampege, do EJC, estarão aqui no sábado a partir das 19h30. Você que não está no EJC, nem fez o Acampege, venha no sábado. Você que é jovem, venha no sábado para o culto. Você também adulto, venha para o culto participar do trabalho do Senhor no próximo sábado. Domingo, meus irmãos, 9h nosso culto, 10h escola bíblica dominical normalmente. E à noite, o nosso culto aí sim, com o nosso louvor completo, com tudo completo aqui. O nosso culto do domingo à noite será com certeza maravilhoso, como foi maravilhoso o culto desta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui é um convite da igreja 9 de dezembro, que estará completando 34 anos de organização. Sexta, sábado e domingo, o pregador será o pastor Paulo Brasil. Também da Igreja Evangélica da Bênção, lá no Aldebaran, o coral Remidos, coral gospel Remidos, estará na igreja no sábado 30 de novembro e dia 1 de dezembro, no sábado 20h e no domingo 19h no domingo. Deus abençoe a você, meu irmão, Deus abençoe a sua família. E a nossa semana seja uma semana de muita vitória em nome de Jesus, amém? Caminhando com Cristo, vivendo para a glória dEle, vivendo para o louvor dEle, sendo uma bênção nas mãos do Senhor, e assim o nome de Cristo será glorificado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito sejam derramadas sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sente e agradeça, meu amado irmão, a Deus a oportunidade de bendizer o seu nome e ouvir a sua preciosa palavra.